o modelo atual, ele não tem condições de fazer enfrentamento. Do jeito que tá, não. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai ter que A democracia liberal hiperengessada como ela tá hoje, hiperhedonista, e eu vejo, as perspectivas de um cidadão comum hoje são ser feliz. Não é nem ser feliz de acordo com uma determinada lógica, eu vou construir uma família, não, o cara quer ser feliz. Mas isso muda também. Eu acho que isso muda por momento que tem um fuzil na porta da casa dele. Isso. Aí o cara já pensa, a felicidade ela ganha novos contornos. É o seguinte, Ricardo, quando a gente estava falando sobre China no começo da pandemia, a gente falou muito sobre assim, olha, o mundo começou a atentar para a dependência chinesa, e uma das respostas que muitas pessoas começaram a falar, a gente abordou isso em lives, reindustrialização de determinados países, um olhar para dentro, um nacionalismo como resposta. E essa sociedade hiperglobalizada, hiperliberal, talvez ela colapse diante da competição de um modelo que é muito mais espartano na forma de agir do que é o modelo e mais um sistema que leva vantagem nesse jogo. A China pode, vou dar um exemplo, a China pode fazer dumping com os próprios trabalhadores. E mais, esses trabalhadores não reclamam. Até porque eles comiam casca de árvore nos anos 70, 80, e eles hoje se alimentam melhor do que brasileiros. Pera, deixa eu chegar a ponto. Esses caras aqui, a China compete no mercado global. A China não só se torna um celeiro de produtos baratos, mas a China é desenvolvedora de tecnologias e hoje, na disputa na fronteira da tecnologia, da informação inclusive, ela já está peitando os Estados Unidos pau a pau. Tanto que no 5G ela derrotou os Estados Unidos. Chegando nesse ponto e sendo hipercompetitiva e estabelecendo tentáculos que vão da Ásia até a África, tendo a América Latina hoje como um dependente dela para vender material, monstrengou. Aí qual é a resposta vamos olhar assim, qual é a resposta da União Europeia para isso? Qual é a resposta dos Estados Unidos para isso? São países, hiperenvelhecidos, com, não quero olavar aqui, não quero dar uma lava de carvalho, mas assim, com uma cultura hedonista. E eu não sei até que ponto, porque assim, eu acho muito dessas pessoas, o europeu virou um bando de boiola. Não quero entrar nisso, mas eu quero dizer assim, as perspectivas de um chinês e de um francês são diferentes. E não tô falando que o francês não é produtivo, que não trabalha nada. Trabalha pra caralho e tal. Quem assistiu o documentário American Factory, nossa, eu assisti. Você assistiu? Não. Assista. Mas dizem que é bem bom. Assim, quando você assiste aquele documentário, você fala, não há como competir. Calma, o documentário foi dirigido pelo casal Obama. Né? Sim. Então pode ser que ele bote lá que não há como eu sou do competir. Setor, eu fui do setor industrial. Eu vi isso acontecer. Os funcionários de uma empresa brasileira que não sabem o horário que vai sair, assistir o jogo de futebol, Copa do Mundo, tipo, o dia termina para assistir o jogo. Nos clientes que já eram chineses, que a gente tinha isso 10 anos atrás, isso não existia. O China estava lá, eles não aceitavam as leis trabalhistas brasileiras. O funcionário achava aquilo indigno. Eles cantavam o hino da empresa. É uma outra pegada, é uma outra ideologia, o cara vive sob uma outra lógica. E eu não sei se esse Estado liberal nosso, não só nosso, que eu falo aqui na América, o Estado liberal, os Estados Unidos, a Europa, tem condições de fazer frente a isso. Então, eu não acho que vai ter condição. Aí é que está. Esta falta de fé, essa falta de esperança é o que leva as pessoas a terem a postura de, não, a história está dada, já era, o sistema é chinês e se a gente quiser sobreviver, a gente vai ter que, de alguma maneira, copiar o sistema que está lá. Esta é um meio de resolver a crise. Como vamos resolver a crise? Este sistema é superior e vamos copiar o que está lá. Muita gente nos Estados Unidos, na época de ascensão da União Soviética, e é bom lembrar o seguinte, quando a União Soviética ela se estabelece, ela tem alguns anos de guerra civil, muito precários, difícil, e depois começa a NEP, e aí depois com Stalin vem os planos quinquenários, famosos planos quinquenários. A taxa de crescimento do PIB industrial da União Soviética era a maior do mundo. Sim. Disparadamente, porque era uma nação gigantesca agrária, um império enorme agrário, e eles industrializaram na marra, e realmente industrializaram. E, assim, a preço da população passar fome, etc. Mas industrializaram na marra e conseguiram fazer isso. Muita gente, na época, muita gente da esquerda norte-americana dizia que os Estados Unidos tinham que copiar este modelo tal e qual. Os Estados Unidos nunca copiaram esse modelo.
E os Estados Unidos conseguiram, ao longo de várias décadas, mostrar que eles conseguiam superar a produção soviética, eles estiveram na dianteira da tecnologia o tempo inteiro e a União Soviética colapsou. O que é que eu acho que é a única assim, saída para um pensamento conservador, um pensamento liberal norte-americano que não queira jogar a sua tradição no lixo? É tentar encontrar aonde está nos Estados Unidos os fatores de dinamismo daquela sociedade. Porque a sociedade americana já foi muito mais dinâmica do que é hoje. Assim, é quase um lugar comum entre conservadores indicar o declínio do dinamismo americano, da liberdade americana, da capacidade americana de fazer dinheiro, da inventividade americana. Tudo isso está caindo. Assim, isso está, por exemplo, na História da Economia Americana, que eu li, do Adrian Woodrich e do Alan Greenspan. Um editor da The Economist, e o Alan Greenspan, famosíssimo, aí, que foi do Fed e tal. Tá lá. O capítulo final é uma dissecação sobre as causas deste declínio americano. Então, o declínio americano é visto. Muita gente vê. Muita gente da esquerda, muita gente da direita vê o declínio americano. Mas eu tenho para mim que existem fatores na história dos Estados Unidos que permitiriam ele digamos assim, renascer das cinzas, voltar a ter mais dinamismo. Por exemplo, por que os Estados Unidos cresceu de um jeito tão meteórico no século XIX? Quais eram as características econômicas daquele país? Porque, por exemplo, os Estados Unidos têm uma estrutura hoje de regulação legal muito grande. Por que não, ao invés de abandonar o liberalismo, não aprofundar o liberalismo? Aí você vai dizer, mas se vai aprofundar o liberalismo, necessariamente vai ter consequências negativas, porque depende. Você pode aprofundar, por exemplo, certos aspectos do liberalismo interno, né, para facilitar a inventividade das empresas. Pausa. E manter um certo protecionismo americano, porque isso é uma coisa que está na história dos Estados Unidos. A economia americana tinha uma ampla liberdade interna, mas eram protecionistas pra cacete. E um amplo protecionismo externo contra a Inglaterra. O ponto dos Estados Unidos naquela época, do Hamilton, não era qualquer outro, era a Inglaterra. A Inglaterra era muito ameaçadora do ponto de vista industrial, porque a Inglaterra que começou a Revolução Industrial. Então eles tiveram esse protecionismo para conseguir criar a sua indústria nacional. E esse foi o grande esforço de parte dos fundadores dos Estados Unidos. Como transformar essa república numa república manufatureira e depois numa república industrial que consiga competir de igual para igual para todo mundo. Então você pode ter um rearranjo disso. Você pode ter um neo-hamiltonianismo. É possível. Eu vou te falar por que Enfim, tem muitas... Eu acho o seguinte, eu acho que há muitas possibilidades internas no país. Para mim, abandonar a perspectiva, enfim, de mudar e dizer, não, a gente está condenado, já era, é uma atitude, assim, fraca. Se a gente tivesse isso no Brasil, a gente também não faria nada. Abandonar aí o Brasil, não tem jeito, o Brasil é essa merda aí há quanto tempo. Não, mas o que eu acho que sim, né, que nada vai ser feito. Mas o modelo atual, ele não tem condições de fazer enfrentamento. Do jeito que tá, não. Eu acho que sim. Eu acho que ele vai ter que a democracia liberal hiperengessada como ela está hoje é hiperhedonista. E eu vejo... as perspectivas de um cidadão comum hoje são ser feliz. Não é nem ser feliz de acordo com uma determinada lógica, eu vou construir uma família. Não, o cara quer ser feliz. Mas isso muda também. Eu acho que isso muda para o momento que tem um fuzil na porta da casa dele. Aí o cara já pensa, a felicidade ela ganha novos contornos. A pressão faz mudar. Você ficar sendo pressionado por uma potência estrangeira, é porque a vida do cidadão comum... As coisas são muito dinâmicas, cara. Porque assim, uma das coisas que falam naquele livro do Capitalismo Estético, que eu gosto muito, é que assim, eventualmente o Ocidente, ele ser, na verdade, um playground. Ele tem uma função econômica de ser um playground do mundo. Eu acho isso impossível. Eu não acho isso impossível. Cara, eu não sei. Eu olho o grau de decadência civilizacional que a gente está vivendo, é tão... mas a ideia do playground é uma ideia que... Eu não sei como é que o Lipovetsky desenvolve nesse livro aí, que eu não li. Mas é uma ideia que me parece estranha. Por quê? Porque é como se você tivesse um planejamento tal... que você discriminasse, esta área aqui vai servir para as pessoas buscarem os seus prazeres hedonistas. Posso... Só que, qual é o ponto?
Para que isso aconteça, essa área precisa ser muito rica. Só estão me autorizando aqui eu a dar um golpe de Estado. Como é eu que é? autorizo o Renan, que eles estão falando que sou o Renan golpe. Tá, ó, vamos armar uma manifestação aí, que aí vambora, eu vou dar um golpe. Vamos lá, desculpa. Cara. Então, a Europa consegue ter esse hedonismo e tal, porque é uma sociedade ainda da afluência, ainda é a Europa. Mas no modelo que a China domine, quem diz que vai ser a Europa? Quem diz que vai ser os Estados Unidos? Quem diz que esses países não vão empobrecer em níveis absolutos? Claro, porque você tem você teria uma transição do eixo econômico. E aí eu acho que o bicho pega e eu acho que os europeus e os americanos eles reagiriam. Vou dar um exemplo histórico. Um exemplo histórico. Quando a União Soviética estava, enfim, se desenvolvendo, tal, aí você teve o Estado de Israel em 1948, muitos intelectuais que eram de esquerda, ali na década de 60, 70, eles simplesmente trocaram a cabeça, viraram a chave e entraram na direita, um monte. Não, nos Estados Unidos, os trotskistas que viraram neoconservadores. Mas por quê que eles fizeram isso? Porque eles sentiram, e isso estava bem claro nos jornais que eles escreviam, nos livros que eles escreviam, eles estavam sentindo visivelmente a ameaça da União Soviética contra os Estados Unidos. Então, aquelas ideias que eles tinham, eles foram abandonando sentindo esta ameaça. Hoje, você pega um cara de... Veja, hoje você pega um cara de esquerda, um cara ocidental de esquerda, um americano esquerdista. Ele está muito mais preocupado em criticar a política do deep state norte-americano, a guerra do Iraque, do que criticar a China. Ok? Mas se ele tiver uma pressão existencial nele, da seguinte maneira, existe uma potência aqui que ela é hostil a você. Ela vai lhe dominar, ela vai lhe jogar na pobreza e para esta potência você é um merda. Se o sujeito começa a sentir isso, ele muda de ideia. Muitas pessoas mudam de ideia. Porque aí elas se sentem diretamente ameaçadas. Como você pegar, um cara de esquerda, não sei o quê. Sim, mas se eu boto aí um governo de esquerda e esse governo de esquerda começa a lhe matar, a matar sua família, muita gente muda de ideia. George Orwell só se tornou este grande crítico do socialismo quando ele foi na Guerra da Espanha, como jornalista, e ele viu o que aconteceu. O exército stalinista entrando, invadindo, matando a própria esquerda. Deixa eu fazer uma pergunta interessante agora. Gente, cabeça. a parte legal de ter um Ricardo aqui, que eu vou ficar fazendo várias especulações sem sentido, e eu jogo a bomba pra ele. Eu vou jogar uma interessante agora. Aqui. Uma boa. É o seguinte, Ricardo. A gente tá falando, por exemplo, do país, dos Estados Unidos, que é um país tem começo, meio e fim. Não sei, assim, a estrutura, a elite tem um vínculo com a base, eles têm uma história, acham que tem um destino histórico e tal. Posso falar a mesma coisa da Europa? Eu não sei se eu posso falar a mesma coisa do Brasil. Não, infelizmente. E aí eu vou entrar num ponto que é interessante, que é a especulação aqui, indo para minhas idades do bronze, aí, coisas que eu gosto. Quando a gente fala do crise e colapso da idade do bronze, o que a gente teve? A gente teve grandes impérios, que eram impérios tributários, você tinha uma elite muito pequena, estabelecida, que pesavam a mão na base da pirâmide, do Egito, os hititas, os elamitas, todo mundo, Mitânia, a bagaça toda lá. E eles tinham relações comerciais e tal. E essa base começa a passar uma fome, começa a não aguentar a servidão, que eles vivem as próprias guerras impostas de um com o outro, sofrem demais. Vem um bando de invasores, corsários ali, os homens do mar e tal. Eu sei que aquela porra colapsa em pouco tempo e mais. Quando você começa a ter outros invasores que limpam essa elite e estabelecem uma nova elite, show! Beleza. Outro exemplo que eu vou dar isso aqui, indo um pouco mais pra frente. Os habitantes da Ibéria, isso é uma coisa muito louca, ainda mais que o Ricardo aqui mostrou, ele vai entender. Os habitantes da Ibéria, que estavam vivendo sob jugo dos visigodos, eles comemoraram quando montaram o califado ali, porque não era tão ruim, não era tão opressivo quanto os visigodos estavam lá. O ponto que eu quero chegar, você vai chegar aqui da América Latina. A elite aqui é tão filha da puta e tão torpe, que se a gente começa a ser conduzido, de alguma maneira, por uma tecnocracia chinesa próxima da gente aqui, as pessoas não vão achar nada disso aí. Rapaz, eu não sei. Assim, esse é um assunto que eu ainda Viajei demais ou tem algum sentido não, isso aqui? Não, você não viajou. Eu preciso estudar a China de verdade. Eu nunca li um livro inteiro sobre China, do início ao fim. É um assunto que eu preciso estudar. Mas tem tanto assunto no mundo aí que é difícil. Eu tenho sérias dúvidas se essa tecnocracia chinesa seria um governo mais ameno do que o nosso. Ameno eu não sei, mas ele seria mais governo. Você sabe por quê? O nosso governo, uma das características do nosso tipo de Estado é que ele não é impessoal.
Eu sei que a China também não tem muita corrupção e tudo mais, papapá. Só que talvez o modelo de Estado chinês, olha só o que eu vou falar, hein, pessoal. Ele seja mais, não é de inclusivo, para não é inclusivo, ele gere mais prosperidade para a pessoa que está mais na base da pirâmide do que o nosso modelo que a gente vive hoje. Sim, mas a gente não é a China. Assim, Com certeza a pergunta veja, numa estrutura de poder sempre existe o centro do poder e a periferia. Né? Aonde é que a gente vai estar numa nova estrutura de poder? Não vamos estar no centro. Vamos estar igual o oeste africano. Não sei, aí é que está, tem que ver. Eu acho que hoje em dia há muita, como é que eu vou dizer? Há uma certa descrença, eu acho até uma certa leviandade em relação a conquistas clássicas da democracia, como, por exemplo, você poder dar a sua opinião. As pessoas, elas são muito levianas com isso. E há uma tendência também sempre de tentar desmascarar essas conquistas clássicas. Dizer, não há nenhuma diferença entre a sociedade americana ou a democracia brasileira em um governo nazista, um governo fascista, é sempre assim. Você pode dar suas opiniões porque as suas opiniões não importam, porque quando você tem opiniões verdadeiramente radicais, as pessoas... Mas isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Assim, a gente fez todas aquelas manifestações e não teve nada. Nós fizemos uma manifestação gigante, ninguém foi preso. Né? A gente ataca o governo todos os dias. Nós batemos no governo todos os dias. E nós não somos presos. Né? A gente faz muita coisa... Tentaram um pouquinho. Mas é fraco. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Num regime autoritário e que esteja como regime principal do mundo, porque hoje a China, ela está numa posição, mas é numa posição em que você tem os Estados Unidos como grande potência. E isso gera um efeito de contenção. Por mais que a China reafirme a sua soberania, né, e fale, por exemplo, que o que eles estão fazendo com os uigures, eles vão fazer mesmo e acabou, e que o uigur é uma ameaça terrorista, e que eles estão controlando o extremismo. Por mais que ele faça isso, você tem documentos mostrando que há violação dos direitos humanos ali, você tem uma pressão externa, você tem uma pressão internacional. Se você destrói tudo isso, se você, por exemplo, derruba o sistema de direitos democráticos advindo da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, se você quebra todos esses tratados internacionais, se a potência agora dominante é a China e não os Estados Unidos e a Europa, você tem uma outra lógica. Nesta lógica, talvez a gente veja coisas muito mais opressivas do que a nossa imaginação consegue alcançar hoje. Você veja o que foi o governo da própria União Soviética. O que era a presença da União Soviética e dos regimes comunistas no leste europeu. Era uma coisa medonha, pô. Era assim, um paísinho desse tamanhinho, os caras condenavam 100 mil pessoas em tribunal popular, pô. A ditadura brasileira matou 400. Na contagem da esquerda matou, sei lá, 3 mil. Só matava 100. E aí, rápido, sabe? Então, o nível de opressividade que você consegue chegar pode ser muito maior do que as pessoas imaginam. E eu acho isso muito arriscado. Muito arriscado. Então é por isso que, apesar de todos os problemas da política externa dos Estados Unidos, especialmente com o mundo islâmico, eu não sou um anti-americano. Porque eu não sei o que vem para além da ordem americana. A ordem americana, eu sei o que é a ordem americana. Eu sei quais são os seus pontos negros e quais são os seus pontos luminosos. Sei o que é bom e sei o que é mal. Mas eu não sei o que é a ordem chinesa. O que é a ordem chinesa no mundo, com os Estados Unidos enfraquecidos? Não sei o que isso pode ser. Porque você pega toda essa lógica dos direitos humanos, que está aí há não sei quantas décadas, isso é uma coisa que foi construída. Está construído, você tem um paradigma liberal construindo as coisas, e as pessoas querem derrubar. Não, isso não está certo, é injusto, é apenas formal, vamos derrubar, porque se a gente arrebenta tudo isso aqui, vai nascer uma nova liberdade. As pessoas... Será que vai? Será que vai nascer uma nova liberdade? É essa a sensação de nova liberdade que a oposição de Hong Kong tem? Não, isso não, eu não tô achando que tem liberdade nenhuma também. Então, assim, mas aí as pessoas vão ser mais prósperas? Vão mesmo? Não sei. Talvez as pessoas sejam esterilizadas, porque tem maquinário suficiente para cumprir as necessidades produtivas, e as pessoas sejam impedidas de ter filho, e aí, como é que fica? Você toma ali uma injeção lá e acabou. Você não vai ter filho não, por quê? Porque tem máquina demais, é muita boca. Eu não sei o que pode acontecer, e ninguém sabe.
Então, esse é um assunto a ser estudado com muita calma. Voltando aí pro Felipe Neto, já que a gente começou no Felipe Neto. O Felipe Neto também não sabe porra nenhuma, porque, enfim... é um cara que leu meia dúzia de livros, ficou entusiasmado, e já saiu falando um bocado de coisa. É bem triste que um cara desse tenha 40 milhões em audiência e que ele chegue para tanta gente, porque ele não é qualificado. Ele não tem reflexão nenhuma. Ele pegou uns livros que ele comprou e ele ficou entusiasmado. Se eu tivesse comprado uns livros de direito e ficado entusiasmado, ele estava lá, falando também. Então, assim, ele já, veja, ele acabou de comprar os livros, que foi outro dia que ele comprou os livros. Sim. Ele começou a levar, e ele já decretou que o neoliberalismo precisa ser destruído. O cara leu sobre um assunto altamente complexo, que é a história do mundo, durante umas semanas, e ele já tem a fórmula completa. Ele já sabe que precisa ser destruído. E assim, se ele sabe que precisa ser destruído, ele sabe o que vem depois, né? Porque isso é uma coisa de prudência conservadora. Você não destrói algo se você não sabe mais ou menos o que vem depois. Então ele já tem mais ou menos uma ciência do que vem. Ele tem mesmo uma ciência do que vem depois. Ele sabe. Ele pegou todos os críticos da China, estudou isso tudo. Ele pegou os autores da democracia, ele leu isso. Mais do que isso, ele leu sobre o desenvolvimento do iluminismo, do liberalismo. Ele não leu sobre nada. Então ele vai falando aí, tem que destruir e tal. Eu sei o seguinte, a esquerda está voltando na América Latina, parece que está voltando no Brasil. A China é hoje esta ameaça e nós estamos aí. De na vermelho. nossa posição, na nossa posição. Uma posição muito desconfortável nossa. E como é que eu encaixo o Ahura Mazda nessa história? Vai, dá seu jeito aí. Encaixar a Ahura Mazda? Não sei. Depende de quem é o Ahura Mazda. Quem será o Ahura Mazda? Será os Estados Unidos? Será a China? Será o mundo islâmico? Será a Rússia? Todo mundo quer ser o Ahura Mazda. Ninguém quer ser o Angra Magna.